Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é quarta-feira, 18 de março de 2020 e você está na pré-aula de número 12, Jesus, o Homem Perfeito. E aproveito desde já para pedir a você que deixe o seu like nesta pré-aula, neste vídeo, comente se desejar e compartilhe aí com seus contatos nas suas redes sociais. Antes de começarmos o estudo da nossa lição, roda a vinheta. Eu sou Alas Oliveira, a todos vocês, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Fique agora com a lição de número 12, Jesus, o Homem Perfeito. O texto áureo da lição diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O seu Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe da lição de número 12 está em Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao 52. Eu vou dispensar esta leitura e você, no momento oportuno, poderá fazê-la, se assim desejar. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós estamos diante de uma lição que está a tratar sobre uma das matérias da teologia. Theodeus, logia, estudo, ou seja, estudo de Deus. Esse é o significado da palavra teologia. E uma das matérias da teologia é esta que justamente fala a respeito de Jesus. É esta que fala a respeito de Jesus. E é o assunto que estaremos tratando hoje, que é a matéria da cristologia, que é o estudo sobre Cristo, que define a sua natureza, a doutrina da pessoa e da obra de Jesus. Então é essa matéria que vamos estar nos debruçando aqui hoje, a matéria da teologia chamada cristologia. O primeiro tópico diz Jesus, verdadeiro Deus. O ponto 1 diz sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Então, o que estamos vendo aqui, podemos observar, é que desde antes, melhor dizendo, da fundação do mundo, o Senhor Jesus ele já existia, assim como Deus, o seu Pai, e assim como o Espírito Santo. Inclusive, quando da fundação do mundo, também Jesus estava lá. Mas mesmo antes da fundação do mundo, da criação de todas as coisas, durante os 6 dias que o Gênesis narra, mesmo antes dali, o Senhor já existia, né? Assim como Deus e assim como o Espírito Santo, a Trindade já existia. Jesus ele não passou a existir a partir da sua chegada à Terra, quando ele tomou forma humana, ao nascer como um ser humano, vindo da barriga de Maria, esposa de José. Então o Senhor Jesus, como unigênito de Deus, ou seja, o seu único filho, ou filho único de Deus, unigênito é isso, quer dizer que é o único filho de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Assim como Deus ele é o Pai, geralmente a gente fala que Pai é aquele que cria, né? Assim, é o responsável pela criação de algo. Então, assim como Deus ele é responsável, né, pela criação de todas as coisas, Jesus Cristo, assim como o Espírito Santo também, ele é Jesus, o Criador, né? Desde
Desde antes a fundação do mundo ele já existia, né? Assim como o próprio Deus. Logo, se ele, junto ao Pai e ao Espírito Santo, são os responsáveis pela criação de todas as coisas, Jesus também é o Pai, é o próprio Pai, ou seja, o responsável também pela própria eternidade. Então, quando falamos de eternidade, estamos falando daquilo que dura para sempre. E esse durar para sempre, do que é eterno, né? É uma criação também do próprio Jesus. A eternidade, aonde Deus está, é um lugar que não perece, a morada de Deus é um lugar eterno, ele não perece, assim como Deus ele não perece, ele permanece em todo o tempo, ele sempre esteve existindo e continuará existindo, por isso ele é eterno. E o lugar que está também pois os céus ele é eterno, né? A morada de Deus. Se ele é eterno, aonde ele está e ele criou a eternidade, a eternidade é uma consequência do seu Criador que é eterno. Nesse caso, Cristo também é eterno, logo, se a eternidade existe, ele é responsável por ela. O ponto 2 diz, seus atributos, grandezas e perfeições. Então, nós vimos no primeiro ponto que toda a eternidade de Deus, Jesus estava lá. Como eu disse, mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus já estava na eternidade. Estava junto com o Pai e com o Espírito Santo. Sempre Jesus esteve na eternidade com Deus. Aonde o Senhor habita, e até hoje ele continua sendo eterno e será. E na eternidade está Cristo à direita de Deus, né? À destra do Pai. Mas agora estamos a aprender quais são os atributos de Jesus. Seus atributos, grandezas e perfeições. Aqui diz, como atributos, Jesus, Cristo é a fonte da vida. E quando estamos falando que Jesus ele é a fonte da vida, no aspecto humano, ele foi o responsável, junto a Deus e ao Espírito Santo, de quando criou o homem, a partir de Adão sendo o primeiro homem, foram eles, inclusive o próprio Jesus, pois ele também é Deus, quem soprou, né, nas narinas do homem o fôlego de vida. Logo, se o fôlego de vida que nos deu e que nos dá é o próprio Cristo, logo ele é a fonte, a origem da nossa vida. Se todos nós, eu e você, existimos, e se a gente existe é porque a gente tem vida, um fôlego de vida que nos faz respirar, que nos faz viver aqui, é porque o próprio Jesus, pois ele estava, mesmo antes da criação do mundo, na eternidade com Deus ele estava, e inclusive na criação do homem, quando o Senhor dá vida ao homem através do fôlego que sopra em suas narinas, Jesus também estava ali soprando e dando vida ao homem. Mas não só nisso Jesus ele dá, é o atributo dele em dar a vida no aspecto humano. Ele também nos dá vida através da salvação. Inclusive ele morreu na cruz, ofereceu a sua vida em sacrifício, se fez sacrifício humano para expiar os nossos pecados, para que os nossos pecados tenham condições de serem perdoados e tenhamos vida enquanto aqui com abundância, mas tenhamos além dela, a mais importante, a vida eterna, ou seja, uma vida para sempre, uma vida espiritual, pois quando falamos de eternidade não estamos falando mais de uma vida corruptível, humana, mas uma vida eterna, assim como Deus vive, assim como Cristo e o Espírito Santo vive. Então, também Jesus ele nos dá, ele é a fonte, ele é a origem desta vida eterna que nós alcançaremos, e muitos dos que morreram com Cristo, né, durante todo o passado,
já experimenta desta eternidade, já vive, já tem o privilégio de usufruir esta eternidade, como aqueles que já morreram em Cristo estão descansando no paraíso, que é um local da eternidade com Deus. Então Jesus ele é responsável também pela vida eterna, para os que já foram, morreram, e para os que irão morrer, e para aqueles que estão aguardando, como é o nosso caso, o arrebatamento da igreja, e quando ser todos arrebatados, os preparados, né, os que estiverem esperando e ouvirem o soar da trombeta, serão levados por Cristo para a eternidade. E esta eternidade, ela existe, a oportunidade de viver eternamente com Cristo, porque Ele ofereceu a sua vida, como eu disse. Então, se Ele é a causa de termos a vida eterna, podermos ter, logo Ele também é a fonte desta vida espiritual, desta vida eterna. Então, como vimos, Ele é o responsável pela vida, Jesus. Ele é a fonte da vida humana, Ele é a fonte da vida também espiritual, né? E também, por que não dizer, os milagres que, quando ele operou aqui na Terra, durante os teus 3 anos e meio de ministério, ele deu vida às pessoas. De que forma? Ele ressuscitou pessoas, como, por exemplo, Lázaro, né? Ele deu vida às pessoas para aqueles, por exemplo, que estava desenganado pelos médicos, como a mulher do fluxo de sangue, que padecia há muitos anos, e ela pode viver novamente porque já estava à morte. Então a mulher, a partir do momento que foi sarada, ela pôde viver a vida de fato como é. Então Jesus, ele dá a vida. Quando ele dá saúde a alguém, permite que a pessoa tenha a sua... Quando ele opera o milagre, a pessoa tem a sua saúde restaurada, a pessoa está recebendo vida. A pessoa está podendo viver, ou poderá viver, quando o seu estado já é de morte. Como era o caso de Lázaro, que veio ser ressuscitado, como é o caso, né, como o caso do filho da viúva de Naim, como é o caso também aqui, daqueles que receberam visão, os cegos, né, que a Bíblia narra, puderam enxergar, e enxergar é poder ter vida, é viver a vida dentro da sua amplitude. Então, quando alguém não pode enxergar, não tem a visão, sua vida não é vivida de forma plena. E quando isso volta a acontecer, ou passa a acontecer, a pessoa está tendo vida. Então, estamos vendo aí que Jesus, de fato, ele é a fonte da vida. No passado, ele operou esses milagres, fez paralítico andar, né? Fez morto ressuscitar, deu vista aos cegos. Então tudo isso é da vida. Logo, estamos entendendo que Jesus de fato é a fonte da vida, nesses aspectos que já falamos aqui. Mas também entre os seus atributos, ele, grandeza e perfeições, ele é imutável. Diz a Bíblia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o escritor aos Hebreus disse isso, ele é o mesmo ontem, hoje será amanhã. Ele não muda. A gente muda em todos os aspectos. Hoje, amanhã e depois. A gente vai mudar em todos os aspectos. Por exemplo, a nossa estrutura física, ela muda. O que somos hoje, amanhã nós já estamos mais velhos. Depois da manhã, ainda mais. A nossa fisionomia vai mudando no passar dos anos. Mas Deus, ele não é humano. Deus, ele é eterno. E como é eterno, ele não muda em nenhum aspecto. Ele permanece da mesma forma, como sempre existiu. E dessa mesma forma está Jesus, pois ele é Deus, e como Deus, ele é eterno. Logo, ele não muda, ele é o mesmo de hoje, de amanhã e depois. Já nós somos totalmente diferentes. Por quê? Porque somos humanos. Chegará um dia que assumiremos esta mesma condição de incorruptibilidade, quando sermos levados, arrebatados por Cristo, a sua igreja, e tomaremos posse de uma vida incorruptível, de uma vida eterna, de uma vida espiritual semelhante à de Deus. Um dos outros atributos e grandezas do Senhor Jesus e perfeições dentre os atributos, ele é onipresente. Jesus, ele pode estar
em todos os lugares, né? Ele está aqui nesse momento, enquanto eu estou aqui estudando com vocês esta aula de número 12, mas ele está em todo lugar. Quando estamos reunidos louvando, adorando ao Senhor nas nossas congregações, há pessoas que pensam que não é possível isso acontecer, mas ele é onipresente. Ele é poderoso para estar em todo lugar. A sua onipresença, quer dizer, onipresença é isso, um dos atributos de Jesus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, vendo todas as pessoas, ouvindo tudo, acompanhando tudo. Inclusive, quando nos reunimos em um mesmo dia, em nossas congregações, em várias partes, em todo o mundo, Jesus também vai estar lá. Também é onisciente, ou seja, Jesus, ele assim como Deus, sabe todas as coisas. O diabo, ele não é onisciente. Ele não pode estar em todo lugar também. Ele não é onipresente, tampouco onisciente. Mas Jesus, ele é. Nós não somos oniscientes. Nós não conseguimos saber todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Jesus, ele sabe. Na sua presciência, assim como Deus, pois ele é Deus, tudo o que vai acontecer, mesmo antes que as coisas aconteçam. O diabo, ele não tem este poder, mas Jesus tem este atributo. E um terceiro atributo importante que Cristo tem é que ele é onipotente, ou seja, ele é poderoso, mas um poder superior, inclusive ao de Satanás. Ele é o poder supremo, maior, onipotente, quer dizer, ele é o todo-poderoso, assim como o nosso Deus é, assim como o Pai, o Espírito Santo, o Filho, que também é Deus, ele é onipotente, ou seja, poderoso e um poder acima de todos, inclusive do maligno. Essa onipotência quer dizer que todo o poder nos céus e na terra acha em suas mãos. O ponto 3 do tópico 1 diz: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação, no caso aqui Jesus, no ventre puro e virginal de Maria, a sua mãe, o Filho de Deus, Jesus, né, não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Então, o que nós estamos vendo aqui, o que a lição nos traz aqui, nesse ponto 3? Que Jesus, quando ele veio ao mundo, como já havia sido profetizado ainda desde o Gênesis, após a queda do homem, desde lá, ao ele assumir a forma humana e nascer de uma mulher virgem pura, até o Jesus nascer dela, que era Maria, ele, ao encarnar-se como homem e tornar-se humano como nós, Jesus Cristo, ele esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Não é o que quer dizer aqui? Que ele esvaziou-se da sua glória no sentido que ele deixou a glória, a eternidade onde ele estava, a morada do Pai, aonde também é a sua morada, era e continua sendo a sua morada, e lá ele está. Ele se esvaziou também do poder de Deus, pois ele é Deus. E como Deus, ele tinha todos os atributos, ele tinha todo o poder em si, como também continuou a ter na condição de homem aqui. Então, quando diz que ele se esvaziou da glória, né? Ele deixou o seu lugar, quer dizer que ele deixou o seu lugar como Deus habitando na eternidade. Se esvaziou, quer dizer, saiu da sua posição de estar à direita de Deus e da eternidade. E veio assumir veio encarnar-se, assumir a condição humana. Só que, é a observação aqui para todos vocês,
ele não deixou a sua divindade. O que quer dizer? Ele deixou o lugar divino, a habitação divina, a condição em que ele estava, como em um lugar incorruptível, que é os céus, a morada de Deus, e assumiu a condição humana, a condição de corruptível, uma condição corruptível de que forma? Porque assumiu um corpo humano, e o corpo ele é corruptível. Nós vimos inclusive que Jesus, o seu corpo veio perecer depois da crucificação. E então ele se esvaziou de lá, da eternidade, mas não da sua divindade. Jesus, ele assumiu a condição humana, mas não deixou de ser Deus. Não deixou de ser divino. E qual é a prova disso? Você pode estar aí perguntando, como que Jesus não deixou de ser divino? Se você está dizendo que ele deixou a condição eterna, ou o lugar eterno onde ele habitava para vir para aqui. É muito claro, é muito fácil de responder. A prova de que ele não deixou de ser divino é que ele operou milagres e maravilhas aqui na Terra. Eu elenquei alguns exemplos aqui no segundo ponto anterior. Ele deu vista aos cegos, ele curou paralíticos, ele libertou leprosos, ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele deu vista aos cegos, e tanto curou a sogra de Pedro, e tantos outros milagres que não dá tempo aqui para nós falar. Então, ele operava milagre na condição também que ele tinha de divino. Ele não operou milagres na condição de humano, pois não tinha este poder. Mas na condição de um ser divino, na condição de Deus que ele era, não deixou de ser ao vir ao mundo, ele operou milagres e maravilhas. Nós vamos agora ao tópico 2, que diz Jesus verdadeiro homem. Ponto 1. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus já achava-se no seio do Pai. Então, o próprio apóstolo João, escrevendo no primeiro capítulo do seu livro, versículo 18, vai dizer que no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. No caso, Jesus, que era e é Deus. E aí ele continua, o apóstolo João, no versículo 18, dizendo que o Verbo estava com Deus. E se estava com Deus, Deus estava onde? Na eternidade. Na sua morada que é eterna. Um lugar divino, um lugar incorruptível. Por isso eterno, por isso espiritual. Então, se Jesus estava com o Pai, logo, como lemos aqui, antes da sua encarnação, ele estava com Deus. Mas, depois da encarnação, deixou a glória do Pai para assumir a condição humana. Deixou a eternidade para vir ao mundo material. Então, este ponto aqui busca trazer a clareza para nós de que, antes de Jesus vir ao mundo, ele estava com Deus. A gente não pode pensar que Jesus ele passa a existir, meus queridos e queridas irmãos, a partir da sua chegada à Terra, quando pelo Espírito Santo Maria concebe e Jesus vem à existência, nasce em Belém da Judéia. Como homem, ele nasceu a partir dali, mas como Deus, ele já existia, antes mesmo que todas as coisas, que todo o mundo viesse a ser formado. Ele participou ativamente da criação do mundo. O próprio João vai dizer que nada do que se fez sem ele, nada do que se fez existiria. Ou seja, se tudo passou a existir, eu dei o exemplo aí, inclusive, de tudo que foi criado nos 6 dias que o Senhor trabalhou, e o livro do Gênesis narra, tudo que foi criado só existe porque ele criou, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Então a gente precisa também entender, de uma vez por todas, que tudo que existe, Jesus é o responsável também.
Porque às vezes as pessoas se prendem à criação como sendo algo realizado, uma obra feita por Deus apenas o Pai. Mas não. Nós vemos inclusive lá no Gênesis, quando é narrado que façamos o homem, tratando da criação do homem, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Estava Deus ali a conversar com Jesus e com o Espírito Santo, uma prova clara que Jesus participou ativamente da criação do mundo. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Foi o que João, o apóstolo João, falou no capítulo 1 do seu livro, do seu evangelho, claramente a respeito. O ponto 2 diz o seguinte: profetizando no Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, no Gênesis, também, ele voltando aqui, profetizando no Antigo Testamento, o ponto 2 do tópico 2. Jesus, o que o ponto nos traz aqui, a nossa clareza, é que Jesus ele foi profetizado no Antigo Testamento. Ele veio ao mundo e o Novo Testamento vai narrar desde o seu nascimento até a sua morte. Mas já no Éden, após a queda, como eu disse no início, Jesus já havia sido anunciado quando Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça do diabo. E Deus estava a falar a respeito do seu próprio filho, filho único, filho unigênito. Então, e em todo o Antigo Testamento, a começar de Gênesis, Jesus já era apontado. No período mosaico, no período da lei, precisamente falando, no período dos sacrifícios feitos pelo povo de Israel, todos os seus sacrifícios já apontavam para Cristo, inclusive. Então, mas não só parou por ali, Jesus não só foi profetizado no Gênesis como a semente da mulher, não só foi apontado pelo sistema sacrificial do Antigo Testamento, quando os cordeiros, que já representavam Jesus, era sacrificado pelo pecado do povo, os animais, já representavam, como é o caso do cordeiro, o próprio Jesus, mas também aqui elenca o próprio Malaquias, que descreve Jesus, já profetizava acerca de Jesus. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, um dos profetas menores, profetizou Jesus como o sol da justiça que viria, Mas por que também não falar de tantos outros profetas também que citou a Jesus? Um deles, muito conhecido, inclusive, é o próprio Isaías, que é o profeta messiânico, um dos que mais falaram a respeito, ou que mais falou, quem sabe, a respeito do próprio Jesus. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. E aí você pergunta, me explique por que Jesus é o tema das duas principais alianças da história da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, quando falamos de Abraão, Abraão foi o homem no Antigo Testamento em que Deus fez aliança. E é através dele que surge o povo de Israel. Da sua descendência vem o povo de Israel. Ele é o fundador da nação de Israel. E é com ele, o pai da nação de Israel, que o Senhor fez aliança. Foi Abraão que o Senhor chamou da terra de seus pais, para que saísse de lá, da terra e da casa dos seus pais, Saísse de sua parentela. E quando Deus chama, Deus faz uma promessa, que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Então ali estava, naquela aliança, lhe foi aliançado, foi dito da parte de Deus, foi feito como é que podemos dizer? Foi acordado ali naquela aliança, que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Só que
Isso se realizaria através de Jesus. Por que que todos seriam benditos? Porque Jesus, daquela descendência, surgiria e as pessoas todas poderiam tornar-se benditas através de recebê-lo como Senhor e Salvador. Através também da sua morte na cruz e a sua ressurreição, quando foi garantido ali a oportunidade de todos se salvarem e tornar-se benditos diante do Senhor. Então está aí o porquê de Jesus ser o tema, né? Citei aqui no caso de Abraão, mas também temos no caso a de Davi. E nós vemos que Davi, apesar de estar no Antigo Testamento, Deus também fez uma aliança com ele de que o seu trono seria perpétuo, seria eterno. Mas a gente sabe que Davi morreu. Mas foi dessa descendência que veio Jesus. Jesus é um descendente direto de Davi. Então, esta aliança de Davi, de Deus com Davi, ela teve o seu cumprimento no Novo Testamento, quando Jesus vem cumprir o projeto de Deus de morrer pelos pecados de toda a humanidade e assim ser garantido a oportunidade aos homens de terem a vida eterna, terem a salvação e ter o escape da morte eterna no inferno. Então, esta aliança de Deus com Davi, de que o seu trono seria eterno, veio também a se realizar através de Jesus e continuará a realizar-se para sempre, pois, como Jesus é um descendente de Davi, apesar de Davi ser humano e já ter morrido, o seu trono não ficou vazio, porque foi essa a aliança, de não ficar vazio, mas continuar perpetuamente. E isso se realizou e continua a realizar-se, e continuará para todo sempre, pois neste trono se assentou Jesus, como descendente de Davi, mas como Deus além de tudo isso. E como Deus, ele é eterno, logo, esse trono é eterno. Então está aí a explicação do porquê Jesus ser o tema das duas principais alianças da história da Bíblia Sagrada. O ponto 3 diz o seguinte: encarnado no Novo Testamento. Nesse caso, estamos falando de quem? Jesus, que encarnou-se, né? E esse período ali que ele se encarna é chamado de Nova Aliança, né? De Novo Testamento, que tem, é claro, ganha a sua existência de forma completa com a morte e ressurreição de Jesus. Mas ao Jesus nascer ali, já se começa é entendido claramente que a nova aliança se iniciou, né? E aqui diz, ó, em relação a Jesus, sua humanidade, ela não foi algo ilusório. Jesus, ele não era uma ilusão. Não era, como homem, ele de fato existiu. Ele nasceu, cresceu, desenvolveu seu ministério de 3 anos e meio e veio a morrer. Embora ele tenha sido concebido, como diz aqui, sobrenaturalmente, porque Jesus ele nasceu pelo Espírito Santo na barriga de Maria, ele foi gerado, né? Dali ele nasceu desta forma sobrenatural, né? Jesus ele não veio da semente de José, mas veio de Maria e pelo ato do Espírito Santo ter gerado nela Jesus, apesar dele ter sido gerado e surgido de forma sobrenatural, nascido assim, ele não era uma ilusão. Jesus ele era real. E como eu disse, volto a dizer, ele nasceu, cresceu, desenvolveu, nasceu em Belém, residiu em Nazaré, aonde ali cresceu, e depois veio desenvolver o seu ministério, né? E, além de tudo isso, ele conviveu com a sua família,
conviveu com seus discípulos, entre as pessoas, judeus, não judeus. Então isso é uma prova que Jesus não era uma ilusão, não era algo fictício, não era uma visagem, né? Jesus de fato conviveu entre as pessoas e existiu. E depois da sua morte, ele era tão real que o seu corpo foi ferido, né? E veio a ser crucificado. Ele veio a ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele assume a forma humana novamente, né? Assume a forma humana. Entendamos isso aí. Inclusive o seu corpo, ele desaparece da onde estava. Quando Jesus ele ressuscita, o seu corpo, o fôlego de vida lhe é dado novamente. É óbvio que após ele ascender aos céus, aí sim, ele deixou a forma humana para assumir a sua forma como antes era, espiritual, a sua forma eterna, a sua forma divina. Pois a Bíblia é bem clara que no céu não entra corrupção. E o corpo de Jesus, apesar dele ser divino, era humano. Logo, um corpo humano não pode tomar posse aos céus ou estar lá, né? Então está aí esta explicação para nós nesta pré-aula de número 12. Eu continuo dizendo aqui que o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso, né? Ele veio nascer, né, em uma manjedoura, em um local em que se colocava alimentação para os cavalos, um local onde era o lugar onde os cavalos viviam, né? Eram postos, o abrigo desses animais, melhor dizendo. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. E quando ele teve fome e sede, podemos lembrar, por exemplo, no deserto, que esteve jejuando 40 dias e 40 noites, né? E ali ele teve fome e sede, e foi nesse momento, inclusive, que Satanás o tentou, mas ele o venceu pela palavra, né? Inclusive, o próprio diabo disse que lhe fez um desafio de transformar, lhe fez um convite de transformar as pedras em pão. Jesus disse que não só de pão viveria, estava escrito que não só de pão viveria o homem. Então ele teve incômodos, teve todos os sentimentos como nós temos, né? Ele, inclusive, se agonizou quando estava se aproximando ali também, teve agonia, tristeza, ali quando estava no Getsêmani e se aproximava a sua crucificação, ele sentiu profunda tristeza. Então, semelhante a nós, Jesus teve sentimentos de alegria, né? Mas também de tristeza. Jesus chorou quando soube da morte do seu amigo Lázaro, por exemplo. Teve tristeza quando estava ali no Getsêmani, né? Se agonizou, volta a dizer, e sentiu dores, como na cruz do Calvário, né? Por exemplo. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Então, não é porque Jesus era divino que ele não era humano. Ele era divino e humano. E como humano, nós somos tricotomos, né? Quer dizer, estamos divididos em 3 partes, ou melhor, a nossa estrutura como humanos é em 3 partes: espírito, alma e corpo. E na condição de ter uma alma, de ter um corpo e um espírito humano, Jesus sentiu tudo aquilo que nós sentimos, né? Ele, podemos afirmar aqui que a sua humanidade era perfeita e nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Por quê? Quanto à questão humana, Jesus era 100% humano, assim como nós. Mas apenas em um aspecto ele era diferente na condição humana, em relação ao pecado, porque ele não pecou. Em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Ele era completamente humano, mas diferente de nós,
que como homens e mulheres nós pecamos, Jesus em nada pecou. Somente nisso há essa diferença. Ele não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao experimental. De que forma que quer dizer que ele não estava sujeito ao pecado original, nem ao experimental? Apesar de Jesus ter nascido de uma mulher pecadora, que era Maria, apesar de ser virgem, ela era pecadora. Ela era de uma semente de pecado, né? Ela nasceu da natureza pecaminosa. Só que o que precisamos entender aqui é o seguinte, para a gente não terminarmos esta lição com dúvida. Aqui volta a dizer que ele não estava sujeito ao pecado original, qual seja, apesar de ter nascido de uma mulher pecadora, Jesus, ele não tinha uma natureza pecaminosa como a nossa. E por isso ele em tudo foi pecado, mas nada, tudo foi tentado, mas em nada pecou. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, por que ele não estava sujeito ao pecado original? Porque apesar de ter nascido de uma mulher pecadora, não pecou. Ou seja, não seguiu o que a natureza pecaminosa de sua mãe tinha. Esse foi o diferencial. A Maria, a sua mãe, ela estava sujeita ao pecado original. Por quê? O pecado original foi de Adão. Estava sujeita às consequências, ao que na sua natureza tinha, que era pecar. Ela estava, mas Jesus não. Ele nasceu de uma mulher pecadora, mas a sua natureza não era sujeita a cometer o pecado. Como também diz que ele não estava sujeito ao pecado experimental, ou seja, ele teve a oportunidade de experimentar o pecado, mas em nada pecou. Por exemplo, quando o diabo tentou, ele foi experimentado, Jesus experimentou um momento de tentação onde ele poderia ter pecado contra Deus. Ele estava com fome e o diabo mandou que ele transformasse pedra para se alimentar, mas ele não pecou. Ele não pecou quando, inclusive, o diabo pediu que ele se prostrasse aos seus pés e o adorasse. E ele disse o que? Somente a Deus adorarás, está escrito, só a ele prestará cultos. Jesus, ele experimentou a tentação, mas não pecou. O ponto 4 diz o seguinte, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Quando falamos de plenitude, estamos falando do estado do que é inteiro, completo, algo que é total, de uma integridade, né? Aquilo que é íntegro, aquilo que é total. Então aqui diz o seguinte, ele nasceu quando o tempo chegou, quando completou os anos e a época chegada para se cumprir o que o Senhor Deus já havia falado desde o Gênesis, Jesus ele nasceu. Ao escrever aos Gálatas, Paulo afirmou para eles que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, gente, Jesus ele nasce quando o tempo coincide com a vontade do Pai. Jesus ele não nasceu fora do tempo. Ele veio no momento exato para trazer a nova aliança de Deus com os homens através do seu Filho, que era ele, o Filho único e unigênito. Então, quando fala esta questão de plenitude dos tempos, como Paulo fala aos Gálatas, quer dizer que os anos passaram e chegou o momento exato de Jesus nascer, crescer, desenvolver o seu ministério, morrer na cruz, ressuscitar e conquistar a nossa vitória, a vitória da salvação para a humanidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho. Vejamos isso aqui com clareza. Antes de Jesus nascer, na sua presciência, o Senhor já tinha programado que ele nasceria e influenciaria 3 povos diferentes, a fim de preparar o mundo para receber a salvação e recepcioná-lo, né? Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, e aí nós temos
como exemplo das sinagogas, as pessoas puderam receber o evangelho através de Paulo, que pregou, por exemplo, na sinagoga de Antioquia, em sua primeira viagem. Temos aqui a Grécia por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. E nós vemos também que Paulo, ele pregou a palavra em uma sinagoga na cidade da Grécia, chamada Corinto. E ali ele pregou para gregos e judeus. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Paulo também pregou em uma sinagoga na cidade de Éfeso, cidade grega, continente asiático, que estava no contexto aqui, o domínio do Império Romano. O que essa parte aqui nos traz para nos esclarecer? É que antes da chegada de Jesus, Deus levantou e permitiu que surgissem todos esses povos aqui. Os judeus, os gregos e os romanos. E todos eles trouxeram uma base importante para que Jesus fosse recebido por eles e o evangelho fosse recebido, e através deste evangelho todos estes povos vieram ser alcançados pelo evangelho, puderam receber a palavra. E eu dei aqui exemplo claro disso, de Paulo, por exemplo, pregando para todos estes povos aqui, judeus, gregos e romanos. O ponto 5 diz o seguinte, do tópico 2. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Esse é o título aqui. O Filho de Deus, que segundo a carne, é também filho de Davi e de Abraão. Entendamos aqui. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O que está trazendo aqui para nós? Que foi em Israel que Jesus foi apresentado para todo mundo, pois foi em Belém da Judéia, cidade da Israel antiga, que Jesus nasceu. E dali ele foi apresentado a todo mundo através de quê? Do Evangelho. Através do Evangelho. Mas mesmo antes dos seus discípulos apóstolos levarem o Evangelho a todos esses diferentes povos e outros que vieram surgindo ao longo da história do mundo, Jesus ele teve contatos com todos estes aqui. Judeus, romanos e gregos. E depois de Jesus ter ascendido, isso continuou. Então, através dali, que foi o lugar onde Jesus nasceu, é em Israel que Jesus tornou-se conhecido para todo mundo em seus dias e após dele com a propagação do evangelho que continuou através de seus discípulos, volta a dizer, e através dos seus apóstolos. O Filho de Deus que nasceu em Israel, Jesus, ele é, segundo a carne, filho de Davi e de Abraão. Por quê? Jesus ele veio desta descendência. Carnalmente, Jesus ele era filho desses dois. Porque Abraão foi o fundador do povo de Israel. E nesta descendência que vem de Abraão, vem Davi. E de Davi vem Jesus. Logo, Jesus é descendente direto dos dois. Logo, por que não dizer, filho desses dois aqui. E aqui ainda diz que Jesus ele nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma, né? Ele nasce nesse contexto aqui, Jesus, da lei de Moisés e a de Roma, né? Isso é importante dizer, inclusive, isso aqui está procurando nos trazer na clareza, que é tão claro que o mundo foi preparado para Jesus, os povos, como foi citado aqui, gregos, judeus e romanos, mas também aqui nos fala que ao ele nascer e viver ali em Israel, ele esteve sujeito também
Ele foi, inclusive, a lei de Moisés, podemos citar aqui, que ele esteve sujeito, que ele foi circuncidado, por exemplo. E em relação à própria Roma, Jesus também estava condicionado à lei romana. E aqui ainda diz que ele iniciou seu ministério aos seus 30 anos de idade, num contexto em que estava presente essas 3 culturas e esses 3 povos. Para terminarmos, vamos ao último tópico, que é Jesus, o homem perfeito. Ponto 1. A humanidade de Jesus. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. A humanidade de Jesus. O que está nos trazendo aqui a lição para a nossa clareza? É que, em momento algum, diante das suas necessidades humanas, Jesus usou o seu poder divino para se satisfazer. Por exemplo, no episódio em que ele esteve jejuando jejuando por 40 dias e 40 noites. Jesus ele não usou o seu poder para se satisfazer quando Satanás lhe fez a oferta de transformar as pedras em pão. Ali ele estava pedindo que Jesus usasse o seu poder, mas ele não usou. Na condição humana, ele preferiu estar subjugado às necessidades do corpo, às necessidades humanas. Ele preferiu sofrer com a dificuldade da sua natureza humana, mas não usar em momento algum, o seu poder divino para, inclusive, desfazer com o projeto de Deus ou, vamos dizer assim, frustrar com o projeto do Pai para o qual Cristo veio. Mas há também um ponto aqui que eu quero citar, muito lembrável, que é quando Jesus ele tem sede na cruz do Calvário. Quando ele teve sede e ele pediu água, ele poderia ter usado o seu poder ali. Mas caso usasse, estava jogando em terra, frustrando o plano do Senhor que era nos salvar. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Não transformou pedras em pães, como eu disse, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede quando ele esteve ali na cruz do Calvário. Ele não usou o seu poder para se aliviar das dores que veio sofrer desde quando ele é preso no Getsêmani e é levado a porradas até a cruz, naquele processo de crucificação que ele passou. Ele não usou o seu poder para impedir o sofrimento que o Pai havia reservado para ele. O ponto 2 aqui diz: Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou, o Adão lá do Éden, né? O último Adão, que é Jesus, segundo Paulo assim reconhece Jesus dessa forma, triunfou no deserto e no Calvário. No deserto porque ele venceu todas as bandejas de Satanás. Tudo aquilo que Satanás lhe ofertou. Tudo que Satanás colocou à mesa para que o Senhor Jesus aceitasse, ele rejeitou. Ele triunfou no deserto, na tentação, quando estava há 40 dias e noites jejuando. E triunfou no Calvário. Porque ali na cruz lhe foi dito: desça, tu não disse que é Deus? Tu não dissertes que é? Desça e sai deste sofrimento. Mas Jesus, ele venceu também o Calvário. Venceu a cruz, porque estava em questão a minha vida, a minha eternidade e a sua eternidade, a nossa alma. A nossa vida estava em questão e Jesus triunfou. Então, Jesus ele é chamado por Paulo com muita propriedade de segundo Adão, porque Jesus também ele foi enviado a uma missão, como Adão foi. Adão foi criado com uma missão. E na sua missão também estava em obedecer a Deus, e ele desobedeceu. Ele fracassou junto com a sua esposa. Ao comer do fruto proibido e ao tocar na árvore proibida.
E Jesus de forma alguma fracassou, porque também Jesus tomou a existência humana para cumprir o propósito de vir a este mundo, desenvolver o seu ministério, passar pelo Calvário, morrendo na cruz, ressuscitando por nós. E ele conseguiu cumprir toda a sua missão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós só temos que agradecer a Deus, agradecer a Cristo, porque ele venceu a cruz por nós e nós também podemos vencer. Jesus não era menos humano que Adão. Não era. Porque acabamos de falar nos pontos anteriores que ele assumiu a condição humana 100% plena. Então assim ele era como Adão, humanamente. Só que há uma questão. Ele não pecou contra o Pai. Ele não fracassou na sua missão, mas foi até o fim, passando por uma morte terrível, morte de cruz. E para terminarmos a nossa lição de hoje, eu termino com o ponto 3, que é a perfeição espiritual e moral de Jesus. Aqui diz, jamais ele esteve sujeito ao pecado. Logo, se ele não esteve sujeito ao pecado, ele não pecou. E por assim ter feito, ele esteve em perfeição espiritual. E aqui diz, jamais esteve sujeito ao pecado original, como eu já expliquei anteriormente como foi isso, e nem ao pecado experimental. Então, se Jesus ele não esteve sujeito à natureza pecaminosa de sua mãe, de quem ele veio, e tampouco nas oportunidades que teve de pecar não pecou, ele foi exemplo de perfeição espiritual e moral. Porque no campo espiritual do homem, ele nasce, Jesus, de uma mulher que espiritualmente era uma natureza caída, porque a natureza de Maria era a mesma natureza de Adão. Mas Jesus, de forma espiritual, não esteve sujeito a pecar. Ele não esteve sujeito à natureza dos seus pais. E tampouco esteve sujeito à natureza humana quando teve a oportunidade de pecar, mas não pecou. Então, logo, Jesus ele foi perfeito espiritualmente e moralmente. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava em seus lábios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos chegando aqui ao final de mais uma lição, de uma pré-aula. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, estaremos estudando a lição de número 13, a última lição desse trimestre, desse primeiro trimestre de 2020, que será a lição O Novo Homem em Jesus Cristo. Então, aguarde, não perca essa oportunidade de estar aprendendo ainda mais a respeito da palavra de Deus. Muito obrigado por chegar aqui comigo, até aqui comigo. Deus continue abençoando a tua vida, o teu lar, a tua família, o teu ministério. A todos vocês, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.